Shalom, queridos irmãos, a paz do Senhor. Olha só que lugar lindo que eu estou. É uma cidade aqui que eu tive a oportunidade de conhecer pela primeira vez. Eu estou na cidade de Inocência, aqui no Mato Grosso do Sul, e tivemos um tempo aqui maravilhoso aqui, que foi uma conferência profética, né? Isso. E foi um tempo maravilhoso, gente. Foi ao ar livre, pessoas aceitando Jesus Cristo e algo poderoso, vidas sendo renovadas. E como eu me sinto privilegiado em poder servir esse Deus em diversos lugares. Deus tem me dado essa oportunidade, né? E quem sabe Deus também não tem isso para a sua vida. Gente, o intuito do nosso podcast, você já sabe, né? Sempre te abençoar e trazer homens que têm feito um trabalho assim significativo no reino, e hoje não vai ser diferente, né? Eu estou aqui, como eu disse para vocês, aqui no Mato Grosso do Sul, em Inocência, e eu estou aqui com o meu amigo, o pastor Édipo Cardoso. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer a história desse homem de Deus que tem feito um trabalho incrível aqui nessa cidade. Mas antes, eu quero lembrar você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, gente. Isso é muito importante para o YouTube, para ele poder distribuir para outras pessoas. Amém? Conto com vocês aí, como sempre. Tá bom, gente? Deus abençoe e vamos aí então para uma história maravilhosa e impactante. Seja bem-vindo, pastor Édipo, que alegria estar aqui com você nesse bate-papo, né? Porque o intuito aqui simplesmente é glorificar a Deus por aquilo que ele tem feito na vida Amém. de Amém. muitas pessoas. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado. É uma honra poder estar com você, pastor Davi, com todos os seus ouvintes, com essa nação, né? Esse canal é um canal que tem acessado a nação. É uma honra poder falar com vocês, contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui nesse pedacinho de Brasil. Tão escondido, né? Mas estamos aí. Que legal, que legal. Nós nos conhecemos, foi no Bambuzal, Lá no Bambuzal, né, lá no do Getrão. Bispo Jetro, homem de Deus, um abraço pro Bispo Jetro, se você estiver vendo aqui, fica esse abraço para Amém. você, né, e a gente teve a honra ali de nos conhecermos ali, É verdade. né, e Deus aprove ao Senhor estar participando dessa festa que tivemos, Sim. né, esse final de semana aqui, né, Amém. que foi o quê? A conferência profética, foi também aniversário? Aniversário da igreja, 3 aninhos, né? Um 3 aninhos, bebezinho que legal, ainda. né? O ministério é Batista Nós somos a primeira igreja batista. daqui de É Inocência. isso. Somos uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, Olha só né? que Fazemos legal. parte da convenção e estamos aí anunciando Jesus aqui. Glória a Deus, Levando gente. Jesus para esse povo. Pensa num povo incendiado, hein? É muito legal. Por isso que eu falo, eu me sinto muito honrado em Deus, porque Ele me dá a oportunidade de ir em diversos lugares e estar aqui em Inocência e ver esse povo também apaixonado, adoradores, isso também é um privilégio enorme. Mas, Verdade. pastor, eu queria saber, né, de onde você é, se você nasceu aqui mesmo em Inocência, né? Como que é a sua história, um pouquinho da sua infância Amém. aí? Amém. Vamos lá. Eu nasci em Inocência, sou filho da terra aqui, tive em algumas poucas cidades, né, para fora daqui, morei um tempo fora, acho que 4, 5 anos no máximo. E assumi a igreja aqui meio que, assim, meio não querendo, né? Porque aquela velha história, né? O profeta não tem honra na sua casa. E aí sempre com receio, né? Como que eu vou anunciar Jesus para os meus irmãos, para as pessoas que me viram nascer. Sim, sim. Mas logo o Senhor, ele mudou isso no meu coração e eu entendi que havia um projeto de Deus, né, para essa cidade e acabei aceitando esse chamado e estamos aí, já Que há 10 legal. anos aqui. 10 anos 10 aqui, hein, anos. pastorzão. Agora me diz uma coisa, os seus pais já eram cristãos? Como que era, assim? Não, minha família toda, Hum, parte de pai, de mãe, católica, certo. né, Praticantes e mesmo ou não? Assim, só de ó, título mesmo? já eles eram mais antigamente, Certo. né, agora depois a gente vai discorrendo a história, o pessoal vai entender, mas quando eu me converti eles eram, né, pessoal que participava das festas da igreja, todo aquele negócio, né, de campanhas e tal. Eu, por influência familiar, eu fiz catequese, crisma, toda Uhum. aquela Isso já desde questão. pequenininho mesmo? Desde pequenininho sendo, né, Certo. criado dentro da igreja, mas um dia foi uma história assim bem interessante. Eu tinha 3 amigos e um dia nós decidimos que nós íamos abrir uma empresa e por conta daquela questão de abrir empresa, um dia eu
Um deles falou assim, ó, a gente precisa ir na igreja, porque nós vamos abrir uma empresa e Deus tem que falar com a gente. E aí eu falei, ah, mas tem que ser então a igreja de crente, né? Porque Deus fala mais, É. né? Talvez. Ou seja, porque você já É. tinha visto em algum lugar. Sim, 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 sim. tinha alguns contatos, alguns amigos, né? E aí combinamos, 3 amigos querendo abrir uma empresa, 3 adolescentes. Olha só. E aí combinamos, vamos na igreja. Você tava com quantos anos aproximadamente ali? Mais ou menos uns 15 15 para anos. 16 anos. Certo. E organizamos, vamos na igreja, vamos. Chegamos lá, tinha um pastor, profeta, que hoje é amigo meu, o pastor Elias Smerch. Uhum. Ele estava pregando e no momento da mensagem, né, a pregação do evangelho ela me pegou. Olha só. Meu coração incendiou e eu comecei a chorar ali no meio da mensagem. Eu tentava esconder dos meus amigos e enxugava assim o olho, mas aquilo era mais forte. E eu fui olhando aquele homem de Deus anunciando a palavra com muita autoridade, muita sabedoria e em determinado momento da mensagem eu falei, Deus, eu quero ser igual esse cara. E ele parou a mensagem e desceu lá e falou assim, ó, sua oração acabou de chegar até Deus. Olha só. Isso foi em novembro. No dia que você foi, cara. Assim, Foi o meu primeiro contato. Olha só. Isso foi em novembro de 2005. Em fevereiro de 2006 eu batizei. Desci as águas, entreguei minha vida a Jesus. 2005, 2006 você já se batizou. Isso. Foi Sim, muito sim. rápido. E você ficou nessa igreja que ele foi? Isso. Fiquei lá por vários anos. Certo. Depois fui embora da cidade, né? E aí tive contato com outras denominações e acabei que cheguei de volta em Inocência e vim para a Igreja Batista. Você lembra a idade que você estava nesse período ou não? Quando eu retornei, Para Batista, que você veio para Batista? Assim? eu retornei, eu já estava com 23 anos. Com 23 anos. 23 anos. Então, nesse período dos 15 anos que você teve quis montar a empresa, e aí quis ouvir a voz de Deus, e Deus foi muito direto contigo. Foi muito direto. Né? Então, a partir desse momento, você começou a se envolver naquela igreja. Isso, onde na igreja local que eu estava participando até então. Aí fiquei ali algum tempo. Você chegou a desenvolver alguma coisa ali na igreja? Sim, ser atuante? eu fiquei assim, envolvido no Ministério de Jovens, né? Aí me convidaram para tocar baixo. Meu sonho sempre foi. Rapaz, eu tô aqui esse dia inteiro, você não falou que tocava baixo, hein, cara? Não, mas eu não toco. Me deram um baixo e me deram uma folha lá com as notas e tal, e eu aprendi aquilo e ficava acompanhando o pessoal. Mas bem devagar. Não deu certo. Mas acabei que a gente vai se envolvendo, né, com a vida natural da igreja, com o serviço, servir a igreja local. Certo. E eu acho que foi no servir a igreja local que Deus foi me moldando. Sim, ia lavar a igreja, ia Legal. ajudar a fazer algum reparo, pintar, né, envolvido nos evangelismos. Olha sempre prestando algum serviço mesmo. Literalmente prestando algum serviço e glorificando a Deus naquilo. O Senhor foi nos moldando, fui aprendendo, lendo a palavra e foi uma loucura, porque nos meus primeiros 7 meses de conversão eu consegui ler o Novo Testamento inteiro. Sim, sim. Eu mergulhei na palavra de Deus e fui me apaixonando. E logo surgiu uma oportunidade, prega num culto de jovens. E aí Deus foi começando a moldar, fui aprendendo, observando alguns pastores, né? Sempre estudando e buscando mesmo assim algo novo de Deus. Eu desde o momento da minha conversão, quando eu vi aquele pastor pregando, no meu coração havia um desejo. Eu preciso anunciar a palavra de Deus. E eu sabia que eu não podia anunciá-la de qualquer jeito. Certo. E algo que me marcou naquele dia, que eu nunca esqueci, é que em uma das partes o pastor falou assim, eu não leio a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia para me alimentar. Certo. E depois que eu me alimento, Deus fala através de mim. E aí aquilo foi um princípio que norteou a minha caminhada até aqui. Sim, né? sim. Sempre envolvido com a palavra de Deus, mesmo buscando aquilo que a palavra rema, né? Aquela que talvez as pessoas não conseguem acessar, né? Porque a letra é só a letra, mas existe algo. Sim, sim. Né? Existe vida dentro da palavra de Deus. É isso aí. Aquela letra, ela está ali para te revelar
Deus de uma forma intensa, né? Exato, E não simplesmente uma história do que ele exato, fez, do que ele exato, pode fazer, exato. mas realmente de andar em intimidade. Eu costumo resumir a Bíblia da seguinte maneira, né, alguns Uhum, teólogos definem a Bíblia como livro, né, que uhum, é o de um homem que foge de um Deus que não se cansa de buscá-lo, uhum. né, esse é o amor de Deus. Mas eu também gosto de definir a Bíblia que de Gênesis a Apocalipse, é o livro que, Deus deixou para que o homem fosse resgatado na intimidade com ele, Exato, né, porque exato, eu acho que o segredo tudo está na intimidade. com certeza. Não apenas você saber, porque isso é fundamental, né? Se nós Uhum. queremos fazer algo com excelência, nós precisamos aperfeiçoar aquilo que nós fazemos, né? No conhecimento, buscar. Mas o intuito é que nós possamos conhecer Ele profundamente, né? Exatamente. Hebreus, né, Hebreus capítulo 1 fala, né, havendo Deus se revelado através de seus servos e profetas, na antiguidade, hoje ele se revela através do seu Filho. É isso aí, Então a Bíblia é a história do Filho, é de isso aí, Deus, é isso aí. né, De Gênesis a Apocalipse. exatamente. E a gente só consegue entendê-la, interpretá-la quando você consegue encontrar Cristo ali, né. Legal. Olha para a Bíblia caçando o Filho de Deus, cadê ele? Sim, Aonde sim. na onde ele se revela nessa história. Que E legal. ali tá o verdadeiro sentido, né, daquilo Legal, que Deus está pastor. fazendo. Daqui a pouco a gente vai voltar um pouquinho na sua história, mas nós Uhum, estamos num lugar muito bonito aqui, pastor. sim. Como que é o nome desse lugar aqui? Aqui Você sabe? é Sítio Vô da Mata. Vô da É, Mata. isso, é de uma irmã da nossa igreja, Sim, né, isso aqui é um sonho que ela teve e foi devagarzinho construindo isso aqui, e também foi uma porta aberta para a igreja, que né. legal, hein? Eu sempre falo na igreja, né, nós sonhamos os nossos sonhos e podemos também sonhar os sonhos de Deus, É isso aí. né. E quando a gente sonha os sonhos de Deus, Deus ele abre as portas. Ela sempre falava, né, comentava de um lugar, de uma casa e de um lugar também que serviria à igreja do Senhor. Olha só, E hein? por vários momentos a gente usa esse local aqui, Qual que é o nome da né, irmã? é Home Cristina. Irmã Rome, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus e que Deus levante mais Amém. pessoas como você, com esse coração realmente de manifestar a glória de Deus e o reino do Senhor, né? Com os recursos que Deus tem te dado e através da tua vida, através das suas habilidades, que a terra se encha de pessoas Amém, assim, né? amém. Porque É é manifestar o necessário. céu na terra, né? Exato, Saber que tudo é para a glória de Deus, né? exato. E ambiente muito gostoso aqui, gente, né? Me sinto privilegiado também. Um pouquinho também sobre Inocência, pastor, né, você estava compartilhando para nós. Inocência era uma cidade há tantos anos atrás com 4.000 habitantes, era É, isso? 4.500, 5.000. E agora Ela já se é, passaram ela hoje, pelo que o pessoal consta aí, hoje ela está em torno já de uns 15.000. olha só que 15.000, foi algo crescimento, hein. muito rápido. Inocência é uma cidade pacata, né, do interior de Mato Grosso do Sul. Ela é conhecida como a princesinha da costa leste. Estamos na Certo. região leste, ela está no centro do bolsão sul-mato-grossense. Ela é uma cidade centralizada e existem várias outras cidades ao redor dela, porém, mais perto 80 quilômetros de distância, Uau, hein. A né? cidade mais próxima daqui é 80 quilômetros. 80 quilômetros. Meu É. pai do Então céu. você tem várias cidades ao entorno, mas Ó o vizinho, tá 80 quilômetros, a cidade vizinha tá 80 80 quilômetros, quilômetros. gente, É é mais longe, perto, hein. é longe. No Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tem muito desses negócios assim mesmo Tem, das cidades serem bem distantes o uma da outra. estado ele é muito grande, né, Sim, o território dele, a extensão territorial é muito grande, olha poucas só. cidades. E Inocência, como eu disse, né, eu nasci aqui, conheço a cidade, nasci em 89, sou novinho ainda, né, Sim, sim, sim. mas é uma cidade que ela é marcada pelo carinho da população. Sim, Um sim. povo muito carinhoso, um povo muito abençoador, um povo muito amoroso, receptivo. E Inocência, ela assim, foi alvo das nossas orações, né? E eu tinha um grupo de irmãos que toda sexta-feira a gente ia para o monte, orar e buscar a Deus, e é um lugar um pouquinho mais alto, né? Que a gente vai e de lá dá para ver a cidade. A gente levantava as mãos para cá e chorava às vezes, né? Porque era uma cidade com uma população muito pequena, que dependia exclusivamente ou de trabalhar na prefeitura, um laticínio e normalmente em fazenda. Um Certo, mercado, serviços bem, não que fossem ruins, mas eram poucos, né, e que não conseguia ter uma renda per capita legal para a certo. população. Então a gente acabava fazendo um serviço na igreja de muito assistencialismo,
porque eram muitas famílias que passavam Aham. necessidades. E nesse grupo de irmãos que a gente se levantou para orar, né? A gente chegava no monte lá e orar, buscar a Deus, e sempre no final a gente levantava as mãos em direção à cidade e chorava e dizia: Deus, o Senhor Olha só. precisa levantar empresários nesse lugar, o Senhor precisa mover de alguma forma, trazer Sim, recursos, sim. né? E por muitos anos fizemos isso. E aí, de repente, a maior fábrica de celulose do mundo vai ser instalada aqui. Olha só. E foi algo assim que, Revolucionou tudo aquilo. eu brinco com os irmãos, né? Às vezes a gente fala assim, é a nossa oração. Eu sei que muitas pessoas oraram, Sim, muitos sim. pastores oraram, mas nós ficamos muito, muito felizes e emocionados no dia do anúncio dessa fábrica, porque foi mais uma vez que a gente entendeu, Deus está respondendo a nossa oração. E assim, já deixar para o pessoal aqui, irmãos, não deixem de orar. Deus, ele tem um desejo de nos abençoar, mas ele deseja fazer isso muito mais em resposta à oração do seu povo, Uau. né? Então, quando a igreja ora, quando os homens de Deus decidem orar, coisas sobrenaturais acontecem. E eu creio nisso, de verdade. Sim, sim. E a população hoje está em torno de De 15 mil, e a previsão é que em 2027 a gente chegue a 32 mil pessoas, então só recapitulando, de né? 4 a 5 mil que É, tinha aqui, em quantos anos mudou para isso? vai dar 5 anos. 5 anos já subiu É, para 15 mil é, pessoas com a chegada dessa empresa, exato. né, e ainda com perspectiva de vir muito mais Muito gente. mais gente. Até olha só gente, há também estudos para se abrir um aeroporto aqui. Já está construído. Já está construído o Já aeroporto. construíram o aeroporto, então assim, tá acontecendo uma revolução mesmo, Está em né, ascensão tá em aqui, né, ascensão. meu Deus do céu, hein. Deus, ultimamente eu tenho falado para a igreja, né, falar: "Ó, vamos aproveitar porque a inocência está na agenda de Deus". É, isso aí, Tá na glória a agenda de Deus. Deus, esse lugar tá na agenda de É isso Deus, e aí. eu creio que Deus, ele vai fazer coisas sobrenaturais Amém, amém. a partir daqui. Eu já sinto até de ministrar sobre você, aqui Amém. dessa cidade, você que é servo Aleluia. do Senhor, que Deus te dê estratégias que vêm do coração do Pai, né, porque Aleluia. quando uma cidade está crescendo, também é necessário que Amém. também que se cresça também os projetos, né, as pessoas capacitadas e que Deus te possa iluminar, para que você Amém. possa desfrutar Glória a daquilo que Deus. Deus quer fazer nesse lugar e você seja um instrumento. Lembrando sempre que tudo vem do Senhor e tudo deve voltar para Ele, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Amém. Jesus, né. E que bênção! E dentro disso, né, logicamente, no reino espiritual também isso é um impacto muito grande. Exato. Mas eu quero voltar então com você ali, né, porque você passou um tempo nesse lugar onde Deus falou com você, você começou a desenvolver algumas coisas ali, ter Uhum. fome e sede pela palavra de Deus, Sim. né, ler o Novo Testamento, assim, também, né, com eu creio que meu Deus, eu creio que, quando a pessoa ela se posiciona em querer conhecer mais de Deus, né, não tem como Deus não se revelar, né, pastor? Não tem, não tem. Foi isso que aconteceu contigo, né? Foi, foi exatamente. Você começou a ler a palavra e Ler a palavra, e cada vez que eu mergulhava na palavra de Deus, aquilo se tornava mais real. Foi trazendo vida, né, interessante que Jesus fala que ele é o pão da vida, né. Então exato. quando a gente fala da vida, a gente lembra logicamente de alimento, Uhum. né. Então significa que muitas pessoas têm se alimentado de coisas, assim, tão fúteis, Exato. né. Ontem a gente teve a experiência ali também, né, daqueles 2 senhores ali que estavam ali, Uau, foi né, que foi tremendo, assim, tremendo. nós estávamos ministrando ali, né, esse evento que Deus Uhum. colocou no seu coração, é um evento aberto, e irmão, evento aberto o som ecoa, então você tem que aproveitar e profetizar mesmo o amor de Jesus, que ele é transformador, Exato. né, e ali então no final do evento ali, né, do trabalho, do culto, que na verdade foi um culto Uhum. ali, né, chegaram 2 homens, né, que eles estavam de uma certa forma embriagados, mas eles chegaram com lágrimas no rosto, né, e eles vieram e pediram para que nós orássemos por eles, né, porque eles falaram assim: eu estava em casa, e eu estava ouvindo o que estava acontecendo aqui, e as palavras foram entrando muito forte no meu coração. E olha só que interessante, ele saiu de casa, e falou assim: "Mas eu vou chamar meu amigo de bebida para ir comigo, para que nós 2 possamos entregar nossa vida para Jesus". Incrível. Meu Deus do céu, né, e ali, É. a gente orando por eles, eles se derramando, né, e a gente crê no poder transformador de Jesus, né, pastor? E pastor, é isso que Jesus tem feito, né, como
líder da igreja, como pastor da igreja, algo que nós temos levado a igreja a caminhar nisso é parar de olhar para dentro, Sim, sim. né. A igreja ela precisa olhar para fora. Sim, sim. Ela não eu sempre falo para meus discípulos, nós não podemos perder tempo achando que nós estamos servindo a Deus enquanto servimos a nós mesmos. Nós precisamos servir a cidade, Amém. nós precisamos servir essas pessoas que não tiveram acesso. Na minha humilde opinião, essa foi a maior missão de Jesus, Amém. né. Jesus ele veio, ele era um filho de Deus. Ele poderia ter gasto o tempo dele no templo, mas ele não foi lá. Ele se sentou com os pecadores e comeu com eles. Então Jesus ele vai por fora da perspectiva dos religiosos. E a igreja de Jesus na terra, ela tem que fazer exatamente isso, né. Ela se capacita, ela se aprimora, mas não para servir a ela mesma, Sim. né. Nosso lema ali, nós temos um lema, né, PIB de inocência, a igreja que serve a Deus servindo pessoas. E nós temos feito isso se tornar real. Fazer um evento aberto é desafiador, Sim. né, você não sabe quem vai vir, você não sabe as batalhas que você vai enfrentar, né, a resistência espiritual, mas é o que nós somos chamados a fazer. E aí quando 2 homens que estavam embriagados chegam com lágrimas nos É olhos, verdade. acenando dizendo: "Ei, o Senhor foi lá na minha casa, Meu Deus. ele entrou, a palavra que você liberou, né, entrou dentro de mim, É eu não isso aí. resisti". Eu me lembro de Jeremias, né, capítulo 31, quando o Senhor fala através de Jeremias: "De longe eu te olhei, Uau. com amorável benignidade Uau. eu te atraí". Uau. Então o Senhor atraiu aqueles homens, né, a presença do Senhor atraiu aqueles homens. O Senhor os amou com amor eterno. É o que está escrito lá: "Com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu trouxe vocês para pertinho de Uau. mim". Uau. Foi exatamente isso que aconteceu ontem. Gente, a gente só tá É, contando uma das experiências, né. Teve uma que exato. você compartilhou pra mim também, né, que aonde a glória de Deus está, gente, É, não tem como pessoas não serem tocadas e Deus agir de uma forma sobrenatural. exato, Mas teve vidas que foram salvas no primeiro dia, exato. teve palavras proféticas sobre elas, e você falou Sim, até de uma jovem que veio com a sim. mãe depois, né, É, voltou no que eu outro cre dia. que eu creio que era uma época um tempo também de restauração entre elas, Sim. alguma coisa nesse sentido, né, talvez eu possa estar enganado, mas Uhum. era um direcionamento que Deus estava dando ali, né. Exato, exato. Deus ele, assim, é perceptível. A gente faz um plano, um projeto e Deus vai lá e surpreende, É isso aí. né. Ele faz além do que a gente pensa, pede ou possa imaginar. E foi exatamente isso que aconteceu. Esses 2 dias foram algo sobrenatural. Amém. Para a Glória a Deus. inocência, eu creio que Deus ele começou algo ali, Amém. né. Glória a Nós temos Deus. esse entendimento, essa percepção no espírito, é muito forte, né, quem estava ali viveu esse momento, sabe daquilo que nós estamos falando. Mas é muito forte Deus falar diretamente com alguém, né, quando a pessoa vem num culto, ela vem para adorar o Senhor, mas ela vem também com a necessidade, aí Deus vai lá e fala exatamente Exatamente. a necessidade que ela Amém. chegou ali, né. Teve uma mulher que chegou e eu tive uma visão, né, de um Sim. fogo dentro dela, e eu desci para falar com ela, eu falei: "O que está acontecendo? O que que é o seu problema?". E ela falou assim: "Eu tô com câncer, Olha. eu tô com câncer". E aí eu liberei uma palavra sobre ela, Amém. né, e aí Jesus fala assim, ó: "Para que ela creia, fala para ela que eu tô cuidando do João". Olha, é E aí eu falei: "Ó, verdade, é isso mesmo. o Senhor tá mandando eu te dizer que ele tá cuidando do João". "Quem que é o João?". Ela falou: "É o meu filho que tá lá em casa". E Eita, aí ela se derrama, e aí a gente percebe que Deus ele faz coisas que a ele é gente não real. imagina, Ele é o né. mesmo Deus de ontem, E hoje e eternamente, né. exato, ele não muda. Ele continua agindo, né. É, Não tem como limitar esse poder de Deus, né, não tem, pastor, não tem não como a tem. gente, e outra, é imensurável, né, É, é imensurável, né. Glória a Deus. É realmente, gente, ó, é foi maravilhoso tudo que Deus fez aqui, o ambiente, esse podcast, a gente tá aqui um ar livre uhum. aqui, mas sentindo a presença do Abba, sabe. E o meu desejo é que você também possa estar sendo tocado por ele aí, em nome de Jesus. Pastor, mas aí então, né, como que você chegou na Batista? Olha, foi uma história, assim, bem engraçada. Quando eu retornei para a Inocência,
eu tinha um pastor que acabamos nos tornando amigos. Certo. E é o pastor Paulo Silva, né, conheci ele, eu retornei para Inocência, fui congregar com eles, e depois de um tempo ele saiu, né, teve alguns problemas, Ele foi não tá em embora. Inocência? Não tá mais. Sim. E aí ficou um outro pastor, e teve um período que eu acabei me afastando de Deus, da igreja, me perdi. E aí, mas foi um breve espaço de tempo, coisa de um mês. Fiquei sem congregar. Mas Para mim é muito tempo. Mas o que te levou a isso, pastor? Tristeza no coração, deixar de olhar para Cristo mesmo, olhar às vezes para pessoas, né, atitudes Se decepcionou com pessoas? eu me decepcionei e acabei me decepcionei com pessoas e abandonei a Cristo. Certo. Mas dentro de um mês eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Não Ah, posso, né? O que Cristo tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver? O que a obra de Deus tem a ver aham. com a minha tristeza? E aí eu peguei o telefone para ligar para um pastor que eu conhecia, falei, eu preciso ir atrás de um pastor, né, que ora comigo e preciso estar na presença de Deus. E liguei, né, peguei o telefone, liguei, caiu no telefone de um outro pastor. Hã. E eu, ô pastor, paz, tudo bem? E ele, graça e paz. Eu falei, ué, graça e paz, não é o pastor. Quem que é? Ele falou, o pastor Eugênio. Eu falei, de onde o senhor é? Ele falou, de Inocência. Eu falei, sério, sério? Aí eu me apresentei, eu falei, eu sou o Édipo. Eu tô afastado da igreja tem um mês. E eu queria muito conversar com o pastor. E ele falou, não, vem aqui na minha casa. E aquilo foi uma deucidência, né? Então, só para eu entender, então quando você veio a primeira vez, que você decepcionou, já era essa igreja? Não era a Batista. Ah, não era, não Não, era. e aí eu Tá. queria voltar para a igreja que eu saí. Certo, entendi, agora entendi. E aí eu fui ligar para um pastor da igreja. Aham. E caiu no telefone de outro. Caiu de outro. É o que deixa preparado, né? E aí eu conversei com esse pastor, fui na casa dele. Cheguei, era 5 e pouco da tarde, saí de lá 2 horas da manhã. Choramos junto. E ele falou das dificuldades que ele estava passando. A igreja tinha 11 membros, a igreja batista nessa época. E ele falou das lutas dele, do desejo de ir embora. Eu falei, eu não quero ficar aqui, né? Mas Rapaz, estamos aqui. ao mesmo tempo que você foi buscar um consolo, Acabei. você teve que também ser um consolador para ele lá. Exato. Rapaz, hein? É algo incrível, né? Você vê, hein? E aí aquilo foi assim um alinhamento de Deus mesmo. Certo. E aí eu saí da casa do pastor e já começamos a congregar na igreja batista. Um mês depois, né, a igreja batista ela tem Isso com ele liderando. Ele é o pastor, sim, eu vim sim. só para cooperar com ele. Certo. Né, e ajudar. Um mês depois eu me tornei membro da igreja, fui recebido. E aí teve assembleia, eleição, né? A Igreja Batista tem essas questões. Sim. Né? Eleição, eu me tornei vice-presidente da igreja, um mês depois. E aí o pastor me pegou e falou, cara, eu preciso de alguém para liderar jovens aqui, é você. E eu já estava casado, né? E eu e minha esposa assumimos esse ministério e caminhamos com o pastor 4 anos. Por 4 anos, caminhando ao lado dele. Aí um dia Deus o chamou. Mas dentro disso daí, por exemplo, né, que ele estava com 11 pessoas, né? Isso. Aí você começou a trabalhar com jovens, isso também foi aumentando o número? Foi. A igreja foi crescendo, né? Certo. Aos poucos. De 11, quando ele saiu, ali que ele recebeu um convite, foi embora. A gente deveria ter uns 25 membros, mas tinha mais pessoas que não eram membros, mas participavam ali, congregavam também. Legal. Estavam reunidos com a igreja. Aí você foi desenvolvendo, então, dentro do Ministério de Líder dos Jovens. Isso. Né? Fiquei liderando os jovens, aí fui para o seminário. Nesse período mesmo? Nesse período. Já tinha muita convicção do meu chamado. Né? Desde a minha conversão, quando aquele pastor parou e desceu lá e falou assim, ó, sua oração subiu no céu, eu já sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. Olha só. Né? E sempre caminhando nas igrejas, sempre buscando conhecimento, servindo, né? E aí, como eu vim para a Igreja Batista, me tornei líder de jovens, um pastor que foi assim um pai, né? Me conduziu, me abençoou meu chamado, me instruiu, né? No caminho correto, né? Que sentou comigo e falou, você quer ser pastor? Então a sua volta, você lembra que ano que foi ou não? Que você chegou na Batista? Foi mais ou menos 2012.
2012. É, Aí você ficou 4 2012. anos até então, É, 2016, 2015 eu assumi 2015 a igreja. Só que foi dia 28 de dezembro de 2015. você assumiu a É, igreja. eu assumi a igreja como pastor. Mas como foi esse negócio? Como é Foi que foi foi tudo rápido foi assim, foi cara? rápido, foi rápido. Eu entrei no seminário, comecei a fazer seminário, estava no segundo ano. Certo. Seminário, o pastor recebe um convite. Hã. Foi igreja Ele maior e já estava tal. doido pra ir É, embora doido mesmo? pra ir embora. Aí um abraço, pastor Eugênio. Ai, Eu ai. vou mandar pra ele esse podcast, Aí, ó, Deus te né. socorreu, hein, pastor aí, Socorreu, ó. foi um Ah! socorro. E aí, rapaz, ele recebeu esse convite, esse chamado, ele entendeu que era o Senhor, e ele me fez um convite. Falou: "Ó, eu vou sair", a igreja era muito pequena, Certo. na época, não tinha recurso para trazer um pastor, um missionário, e aí ele falou: "Ó, vai dar certinho, a fome com a vontade de comer. Você quer ser pastor, a igreja está precisando de um. Não tem Nossa, cara. condição de trazer ninguém". Aí nós fizemos uma reunião, a liderança da associação, o pastor, e aí eles aceitaram, né. Só que foi bem interessante, porque na época Hã. eu era empresário, eu tinha uma Certo. draga de areia arrendada, né, arrendava Olha, uma draga de areia e tinha, assim, uma condição financeira muito boa. Pra certo. época, 2013, 14, tinha um salário aí de 6.000, 6 a 8.000 reais, que pra inocência era Sim, sim. algo fantástico. E aí fizemos essa reunião, o pessoal apoiou, né, o meu ministério, a assumir a igreja como missionário, mas eles me fizeram uma proposta. Falou: "Ó, você vai assumir a igreja, mas você continua trabalhando, né, continua lá no seu serviço, você está indo bem, a igreja não tem condição, né, de Uhum. te dar Bancar, um né. salário", e beleza, combinamos aquilo, oramos, está tudo certo. 22 de dezembro foi essa reunião. Quando foi no dia 23 de dezembro, 4 horas da manhã, eu tava dormindo e tive um sonho. Tava dentro do rio, tirando areia dentro do rio, o rio secou. E eu pulei de pé apavorado, falei: "Deus vai tirar esse serviço de mim". Ó. Acordei minha esposa, falei, ó, contei pra ela, ela falou assim: "Vamos orar, você não pode perder esse serviço". Ela estava na faculdade, Aham. faculdade de farmácia. E aí no dia 23 eu saí para trabalhar, a polícia ambiental chegou lá, nós tínhamos todas as licenças, tudo certinho, mas estava vencendo. Vencia no outro dia, as licenças ambientais. E aí eles nos instruíram, falou: "Ó, vocês vão ter que renovar, porque não pode, né, tirar. Se a gente pegar, Vai ser mu transportando, você pode ser multado, ser preso e tudo". Liguei para o proprietário, ele foi lá, conversamos, e aí o proprietário falou assim: "Não, vamos fazer o seguinte, é final de ano, você descansa, dia 15 de janeiro, depois do dia 15 de janeiro, os órgãos começam a funcionar normalmente, a gente vai em Campo Grande e refaz as licenças". Nunca mais eu voltei a trabalhar naquele lugar. Olha Aí só, assumiu a igreja sem salário, sem recurso, a na esposa da fé. faculdade, mas eu entendo que aquilo foi algo de Deus, porque eu apliquei meu coração no ministério Muito e apliquei minhas forças, e eu creio que se eu tivesse continuado, né, trabalhando secularmente, eu acredito que eu não tinha chegado onde eu cheguei hoje, sim, né. sim. Então eu percebo Deus nessa história, nesse chamado. É, porque se que legal, essa história me lembra muito a minha também, né, que eu também tive que Uhum. abrir mão também de um bom salário, de benefícios que eu tinha na empresa, né, para poder dizer sim ao Senhor, né. São 23 anos hoje, Sim. vendo esse cuidado de Deus e é muito legal, né, porque quando Deus pede isso para alguém, alguém vai lá e obedece, sabe, não tem como Deus não honrar, sabe. Quando você Exato. sabe que foi Deus que falou ao seu coração e eu hoje eu já posso testemunhar o que Deus está fazendo aqui Uhum. através da vida do pastor Édipo, né, e glória a Deus. E quando eu falei do socorro lá da oração do pastor, né, Uhum. é porque ele tinha o interesse, né, de ir Exato. embora, assim, né, Aham. mas e outra coisa então, pastor, mas nesse período então a Ana você já estava casada com a pastora, A né? Zuzi, Zuzi, Jesusiane, isso. Jesusiane, é. Jesusiane, você estava casado com ela, Sim, né, e ela terminou a faculdade, você terminou. trabalhando, É. e como que foi o desenvolver na igreja, assim, então depois que você abriu Ó, mão, assim, tudo? foi uma luta, porque ela estava no, acho que segundo ano de faculdade, né, então acabou o recurso financeiro, a gente tinha uma reserva, foi usando ela, né, enquanto deu, a gente pagava acho que R$ 1.300 de faculdade na época, acabou o recurso, acabou tudo.
E aí a gente começou a depender totalmente de Deus, Sim. totalmente. E Deus, ele é Senhor. Talvez, né, já abrindo aqui para quem tá ouvindo, talvez tenha um chamado. Deus, ele vai fazer algumas coisas e ele vai fazer do jeito dele. Mas se ele te chamou, não tenha medo. É isso aí. Vai conduzir sua história. Ele vai trazer o recurso na hora certa. Eu lembro de um tempo, né, minha esposa na faculdade, e a gente estava em débito com a faculdade, e ela chegou lá e ela não conseguiu entrar. E ela ficou do lado de fora chorando, e ela não podia entrar, e aí ela chegou em Nossa, hein. casa e me falou aquilo, e aquilo rasgou meu coração. Falei: "Deus, o que eu vou fazer?", né, e nós começamos a orar, quando acontecia, quando apertava, quando não tinha saída, eu corria para o meu quarto. É isso aí. É o quarto. Eu ia para o Uau, quarto e meu ficava lá. Deus. E eu lembro que estava chegando o período de prova. Nós estávamos devendo R$ 7.000 Olha, na faculdade. E eu não tinha como ir lá parcelar, porque se eu parcelasse eu não ia pagar. também não ia pagar Eu não também. tinha como, não tinha recurso, não tinha cartão, não tinha mais nada. Eu comecei a orar e comecei a jejuar. Eu lembro que eu estabeleci naquele tempo um jejum, fiz 7 dias, só água. E quando deu o sétimo dia, eu encerrei aquele jejum, agradeci a Deus. Falei: "Senhor, eu não tenho condição, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo". E aí Deus traz um empresário, ele tem um comércio aqui, loja de peças, autopeças, Cometa Autopeças. Ele vem na porta da minha casa e fala assim: "Pastor, o que o senhor está precisando?". Olha, Aí eu conto a história, falo: "Ó, tá assim, 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 minha esposa está na faculdade, tô com essa situação". Aí ele fala assim: "O que você vai fazer agora?". Era umas 1 hora da tarde. "Ah, eu tô de boa aqui". "Então monta na caminhonete, vamos ali". E ele me põe na caminhonete, paga na porta da faculdade e acerta aquilo. uau, Eu falei: Deus tá nesse negócio. Deus tá nesse negócio. Deus tá. Isso é uma prova concreta, Foi. né, pastor? Não tem como, né, algo inexplicável, né? É, Quando a Bíblia fala que ele veste, né, as flores do campo, né, ele cuida é, dos pássaros do céu. exato. Rapaz, isso é uma prova real, né, de que aquele que Isso. obedece à voz Exato. do Senhor, pode passar por um momento difícil, né, mas vai ser Pode. suprido em Deus, né. Vai. Deus não deve nada pra ninguém, né. Não. O céu não deve nada pra ninguém. Cara, isso é lindo, porque não tem como você fazer mais pra Deus do que ele vai fazer pra você. Não é isso tem. aí. Não tem como você fazer mais pra Deus do que ele vai fazer pra você. Isso é uma verdade, né, pastor. Que bênção, que bênção, que bênção. E pastor, eu percebo em você uma paixão, sabe. Isso é Uhum. notório, assim, por isso que o meu coração se alegrou demais aqui, estar sendo convidado por você para participar desse tempo e ter esse tempo junto, assim, mas eu vejo, esse coração sempre foi assim, pastor? Sempre. É, É um coração, eu não consigo explicar, sabe. Eu sou um pastor, eu vou tentar resumir um pouco daquilo que eu sou. Eu vi algumas coisas que me impede de não ser assim. Eu vivi algumas coisas, eu tive alguns encontros com o Senhor, algumas coisas que foram muito reais na minha vida, na minha chamada. E eu não falo de coisas que eu ouvi os outros falando, eu falo de coisas que eu vi, né. Eu tenho uma filha que teve leucemia, que foi curada. Eu tenho, assim, milagres e coisas que Deus fez aqui, que quem caminha comigo e está aqui no contexto da vida local da igreja percebe e vê, né, algumas coisas que a gente olha e fala: "Cara, não tinha como esse negócio dar certo, não tinha como acontecer", sim, mas o que eu tenho para dizer é: o Senhor é real, ele é real, sim, sim. né. Eu não prego um mito, eu prego Jesus vivo. Jesus é vivo, Jesus é real, e isso queima no meu coração, sabe. Eu tive uma experiência. Quero contar 2 experiências, se dá tempo, se temos tempo, mas 2 experiências que marcou o meu ministério. Um dia, com esse pastor Eugênio, nós estávamos na minha casa, ele já tinha ido embora, eu já tinha assumido a igreja. Aí um dia ele veio passar uns 2 dias comigo, né, matar a saudade, orar juntos.
E nós estávamos na área da minha casa, depois do almoço, chega um andarilho, Hum. né, e diz assim: "Ah, eu tô com fome, vocês não me dão algo para comer?" E eu saí, eu levantei e falei: "Não, deve ter alguma coisa, eu vou pegar alguma coisa." E eu saí, quando eu saio para entrar na cozinha, eu sinto algo muito forte dentro de mim, chama ele para dentro. E aí eu voltei e falei: "Pastor, pede para ele entrar aqui, ele vai comer na mesa com a gente." Uau. E aí a gente convida ele, casinha pequena, sala pequena, cozinha pequena. Aí ele senta na mesa, o pastor senta e eu tô lá em pé preparando, esquentando. A gente já tinha almoçado. Põe um prato, sirvo ele, coloquei um suco. E aí ele lá, calado, não falava nada. E de repente eu falo assim: "Ó, eu queria orar pelo senhor, posso orar?" E ele só faz assim, ó. E aí eu orei por ele. E aí a gente sentou, falei: "Senhor, fica à vontade, pode comer." E quando eu falo: "Fica à vontade, pode comer", ele começou a chorar. Começou a sair lágrimas assim, corria lágrima e a gente meio sem entender, né, o que estava acontecendo. E aí ele fala assim: "Eu tentei entrar em tantas casas hoje e ninguém me recebeu." Uau. E aí eu que comecei a chorar. Falou: "Ninguém me recebeu." Uau. E aí ele levanta, ele não toca na comida. Ele levanta, estende as mãos para nós, nos abençoa e Uau. sai e não toca na comida. Meu pai amado. E aí eu falei: "Cara, Jesus estava na minha casa." Meu Deus. Jesus estava na minha casa. E aquilo foi algo assim que marcou a minha vida. E aí como que eu vou não crer? Como que eu não posso ser esse cara? Meu Como que eu Deus. posso não ter esse coração, E né? eu creio muito nisso, pastor, porque não é a primeira história É. que eu ouço falar de andarilhos ou mendigos Uhum, que agiram dessa forma, assim, uhum, como sendo o próprio Deus é. mesmo. E aí alguém vai: "Ah, é, não é, não sei", mas para mim era. Amém. Se É quem isso. quiser crer, creia, quem não quiser, para mim tá tudo bem. Eu não preciso provar, Uau. né? Eu sei o que eu senti, o que É eu vi isso aquele aí. dia, Tremendo. né? Isso é algo que me moveu muito no meu coração. Aquele homem com lágrimas nos olhos dizendo assim: "Eu tentei entrar em tantas Conversa casas eficaz hoje, hoje. Meu ninguém me Deus do céu, recebeu." muito forte isso, E cara, aí ele muito forte. levanta, não come, Uau. não toca na Meu comida, Deus do céu. nos abençoa e vai embora. Uau. Falei: "Cara, Jesus estava aqui." Né, e Glória a aí Deus. outra situação foi quando minha filha teve leucemia. Nós passamos uma luta muito grande, né, com ela, e foi algo assim meio uma luta mesmo, sabe, algo do inferno. Sabe quando o inferno levanta para tentar te parar? Porque o inferno ele vai tentar te parar em muitos lugares, né, e ele vai percebendo que coisas pequenas não vai te parar e o sarrafo vai subindo, né. E para quem tem filhos, cara, você sabe que Nossa. Me toca pode no C, bate, arrebenta isso, contigo, mas nos filhos, meu não Deus do céu. toca nos seus filhos. E de repente a gente tem uma bebezinha, 2 anos de idade na época, né, saudável, nunca tinha tido uma febre, O nada. nome dela mesmo é Helena, Helena. Helena Rafaela. E aí de repente começa uma febre, 38, 39 graus, 7 dias nada cortava, aquela febre, aquela situação e a gente fica desesperado. Vai num lugar, vai no outro, vai no médico, 4, 5 meses, aquelas febres recorrentes, às vezes parava, voltava, dor, começou a inchar as juntas, ficava vermelha e nós não sabíamos o que fazer. Corria para um lado para o outro, igrejas orando, igrejas, pastores nos abençoando, né? E foi acontecendo. Um dia fomos no hematologista em Rio Preto, ele olha os exames, ele falou: "Ó, tem uma notícia que não é boa. Provavelmente sua filha está com leucemia." Uau. E aí o chão abre, né. Nesse período a gente com a igreja aqui, ficamos quase um ano. Eu falo que naquele período nós não pastoreamos a igreja pastoreou a gente. Porque eu vinha na igreja uma vez no mês, né, e os irmãos foram conduzindo, e dor, e lágrima, e às vezes ela acordava no meio da noite chorando, com dor, com febre. Eu lembro do episódio que ela estava
tão inchadas juntas assim que ela não conseguia ficar de pé. Com dor, sentia muita dor na barriga e na perna. Eram os sintomas. E aí ela olha para mim e fala assim: papai, fala para Jesus tirar essa dor de mim. Meu E aí Deus. eu começo a chorar e falo: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer. Mas se o Senhor quiser levar ela, ela é tua. O dia que ela nasceu, lá no hospital eu levantei ela pro céu e falei: ela é tua. Então ela tá nas suas mãos. E aí, naquele dia eu oro e falo: Deus, eu não sei mais o que fazer, né? Eu sou um pastor. E o diabo ele tá me vencendo. Porque eu não sei como orar mais. Nesse dia, a pastora Ana esteve lá ontem com a gente, minha pastora, pastor Diego, eles ligam e falam assim: ó, se vocês não conseguirem orar, nós vamos ser a voz de vocês em oração. E aí eu entendo, falo, cara, ser igreja é isso, né? É você não conseguir, mas ter alguém que consegue por você. E buscando a Deus e orando, e aquele dia eu falei: Deus, o Senhor quer levar ela? Porque se o Senhor quiser levar, tá tudo certo. O Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu não vou desanimar, eu não vou parar. Eu só queria te pedir uma coisa: não deixa minha filha ficar nessa Sofrer. situação, nesse sofrimento. E aí, amanheceu o dia, a gente vai para o HB de Rio Preto, ela estava ali fazendo os procedimentos e minha esposa não conseguia entrar. Ela chegava até a porta do hospital, sentava na porta e ela ficava lá na porta sentada no chão e eu entrava. E aí entrava com a minha filha, era no segundo andar, e lá na sala várias crianças com câncer, uma com situação, outra com outra. E aí nós estávamos lá dentro e eu orando, né, com ela lá, ela brincando um pouquinho com as outras crianças, e eu orando e de repente eu ouço a voz de Deus. E aí Deus grita no meu espírito aquele texto de Jó 42:5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. E aí o Senhor fala assim: você já ouviu falar do que eu posso fazer, mas agora você vai ver o que eu posso fazer. Eu vou curar sua filha. Eu pego a minha filha, sai correndo, que eu sou bem louco. Se eu ouvir uma coisa de Deus, irmãos, vocês vão ver eu fazer coisa que Se fala, esse cara é prepara. maluco. Eu peguei minha filha lá, antes da consulta. Peguei ela no colo, saí correndo. Cheguei lá no elevador, na hora que eu desci, eu gritei para minha esposa. Falei: nossa filha foi curada. E aí todo mundo para e fica me olhando. E ela: como assim? Falei: nossa filha foi curada. Ela falou: por quê? O que aconteceu? Eu falei: Deus acabou de falar comigo. Uau. Aí ela fala assim: Deus falou com você? Eu falei: falou. Falei: então vamos tomar um sorvete pra gente comemorar. Aí nós saímos do hospital e vai tomar um sorvete. Meu E Deus. aí na outra semana a médica falou assim: ah, você foi embora? O que aconteceu? Eu falei: é uma loucura. Só falei de jeito, é uma loucura. Ela falou assim: ó, nós vamos repetir os exames, é procedimento e tal. Eu falei: não, tranquilo, pode repetir. Aí tira o sangue da Helena, repete os exames, passa um pouco, a médica vem até branca. Fala assim: ó, tem alguma coisa errada com esses exames aqui e eu não sei o que está acontecendo, mas nós vamos ter que repetir. Aí eu falei: tudo bem, então repete. Aí ela repete uma vez, repete duas, três. Na quarta vez ela me chama, tem um grupo de médicos. Aí fala assim: ó, a gente não sabe o que está acontecendo, mas sua filha não tem nada. Uau. E Glória a aí eu Deus. começo a glorificar a Deus lá dentro. Falo assim: eu sei o que ele está fazendo. E aí, pastor, como não ter esse coração? É isso aí. Como não ter? Você Um entende? coração que se derrama, né? Que entrega mesmo. crê. Né? Crê. Eu não consigo não crer que Sim, Deus pode fazer alguma coisa. é isso aí. Glória a Entende? Deus, pastor. Que bênção, que bênção. E aí você assumiu a igreja, né? Na Uhum. verdade, né? Então, aí você teve os desafios pastorais, né? Essas lutas Sim, também, sim. tudo tal, né? E hoje, para a glória de Deus, assim, né? A É. gente vê o ministério crescendo. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, pastor, porque você teve alguém para ligar. Sim. Isso Como que foi. foi sua aproximação com o pastor Diego?
Pastor Diego foi incrível, né. Teve Sim. um irmão, um desses irmãos que a gente ia para o monte orar, chama Edmilson, ele é juiz, era juiz aqui em Inocência, chegou transferido e começou a congregar com a gente, um homem de Deus, de oração, que foi assim, um tempo muito bom para nós, porque nos ajudou, né, a igreja muito nova, poucas pessoas com um pouquinho de experiência com Deus, aí chega alguém que já tem uma bagagem, já é convertido há muitos anos, já teve em outros ministérios, Sim, sim. né, e aí esse irmão chega e começa a me ajudar no ministério, começa a liderar a célula, aí daqui a pouco se torna supervisor e a gente vai avançando e de repente ele é transferido, né. E você tá falando das células na igreja? Isso, Porque sempre foi célula ou não? Você foi e implantou depois? sim, o pastor que me antecedeu Já trabalhava com já célula? trabalhava Ah, com tá. célula, Tá. só que era um trabalho que ainda não tinha dado certo, Ah, né, a gente tá. sempre tentando e se esbarrando nas dificuldades que eu acho que muitos Normal. pastores Aham. esbarraram, né, talvez um pouco falta de conhecimento, de capacitação, de Ajustes? ajustes, Sim. né, mas esse irmão chega e através desse irmão, eu conheço o pastor Plácido, que também é juiz ali em Paranaíba. Uhum. E o pastor Plácido é da PIB de Paranaíba, né, ele foi consagrado pelo pastor Diego, Certo. né, e quando a gente se reúne, eles falam: "Ó, você precisa conhecer o pastor Diego. Você tá aqui sozinho e não fica aqui sozinho não". E eu sempre no meu coração, né, esse desejo de caminhar perto de alguém. Eu tinha o pastor Eugênio, que depois foi embora, estava longe, e aí de repente, através do irmão Edmilson, o pastor Plácido, eu encontro o pastor Diego, E aí e você aí eu, assim, eu sempre falo uma coisa, e falo isso para os irmãos da minha igreja. Se vocês não conseguir admirar a unção que está sobre a vida de um pastor, não caminhe ao lado dele. uhum. Se quando ele abrir as escrituras, seu coração não queimar, então não caminha perto dele. Mas o pastor Diego é esse cara que a gente olha para ele e consegue respeitar a unção de Deus que está sobre a vida dele, né? A autoridade. Eu falo, né, para quem que eu tenho oportunidade, que é uma das pessoas que eu acho que aqui nessa região, um dos pastores que tem uma visão aberta de reino de Deus, talvez seja um dos maiores, né? Amém. Estrategista, homem de Deus, homem de oração. E aí a Legal. gente vai lá e fala: "Pastor, eu preciso de um pai". E ele já me abraça e fala: "Vem cá, eu vou te ajudar, Legal. Essa tamo pergunta foi junto". foi Uhum, proposital, sim, né, porque eu acho que, eh, você, né, pastor que está ouvindo esse podcast agora, para quem além de Deus, né, que está acima uhum, de tudo, mas aqui na terra ele deixou algumas pessoas também para que possa cooperar com você, né, uhum. possa te ensinar, possa te mentorear. No momento de adversidade, lutas, para quem que você liga? Né, porque eu creio que isso faz muita diferença, né, pastor, Com você ter alguém que você certeza, possa meu contar, Deus. não é verdade? Eu tenho um pensamento comigo, quem não está debaixo de autoridade não pode exercer É autoridade. isso aí, é Porque isso se aí. um pastor, se eu falhar, os irmãos vai falar na minha vida? Um membro da minha igreja, um liderado meu vai ter condição? Não vai Sim, ter. Tem que ter alguém que é autoridade sobre a minha vida e isso me dá autoridade. Então, é muito claro, eu chego na igreja e falo: "Pessoal, eu sou autoridade, exerço autoridade, mas eu também é isso estou aí, debaixo de uma autoridade. é isso aí, E se vocês tiver algum problema, precisa reunir, fazer grupo, falar mal de mim não. O telefone do meu pastor é esse aqui, ó. Liga para ele e conta o que está acontecendo, é isso aí. e ponto", né, isso nos ajuda. E eu reforço, pastores, não andem sozinhos, não andem. O maior laço do diabo hoje na vida dos pastores é esse, é pegar eles e colocar eles num canto É isso e aí, ele ficar lá achando que só tem ele. isoladão, né. É, Pastor, então você pegou a igreja, tinha 11 pessoas, isso. né, depois você assumiu, né, Uhum, e hoje você tem cuidado e, eu que estou presencialmente aqui, uhum. e eu vejo que a cidade de Inocência é uma cidade pequena, né, Sim, que está crescendo. Mas Deus tem te dado um trabalho relevante, assim, sabe, dá para perceber isso, né. E meu coração se alegra muito, assim, amém. porque é tão bonito de você chegar ver em lugares que Deus está
espalhando fogo, né. Eu creio que um dos segredos, né, para que, uma cidade seja alcançada, né, além de revelar o amor de Jesus, mas ser revelado com fogo no coração, Uhum. né. E isso a gente percebe aqui em vocês, né, e isso é algo muito lindo de se ver, né. Hoje a igreja, né, já está fazendo quantos cultos? Hoje nós temos 2 cultos, 2 no domingo, cultos. culto no sábado para os jovens e 2 cultos para a família no domingo. Sim, sim. E na verdade tá pequeno o lugar, né. Tá pequeno, tá pequeno. Vai mudar Nós logo, logo, em nome de vai, já Jesus. temos o projeto já, Eu vi o projeto, e coisa mais linda, né. Um projeto para 1000 1.000 pessoas. pessoas. 1000 pessoas. É. E outra coisa, gente, olha só o que que é se mover pela fé. Nós participamos de um evento e Uhum, o pastor colocou 1000 cadeiras, exato. independente se viesse 1000 pessoas ou não, mas ele já está olhando lá na frente aquilo que Deus vai fazer através desse ministério que tem se empenhado em ganhar vidas para Cristo Jesus. É. Não é verdade, pastor? Lembra daquele texto, quando Labão engana Jacó e Deus vai lá e fala com ele, falou: "Ó, coloca risca É isso aí, é isso risca a aí. madeira lá que Vai sair vai as sair as malhadas. malhadas, depois tira, vai sair as lisas", é mais ou Aham. menos isso aí. É isso O aí, pessoal precisa ver, é isso aí. né. E o interessante é que isso transcende, pastor, logicamente, né, você é uma pessoa que conhece a Uhum, palavra de Deus, né, tem fundamentos para uhum. pregar, zela, né, por uma palavra verdadeira. Só que essas coisas entram num âmbito que é de rapaz, é para quem é É apaixonado mesmo, para quem é mega louco loucura, por né. Jesus, né, cara, porque você se move assim. Isso. E sabe, e, está se tornando relevante para a cidade, e aí como a cidade está crescendo, é necessário também que, o evangelho também cresça Sim, juntos, né, exato. para que realmente toda essa cidade já possa, É, ser transformada pelo poder sobrenatural, né, do é. Espírito Santo, né. Eu tenho não sei se você percebeu, lá na nós fizemos uma reforma na nossa igreja e tal, e tem a frente lá que nós não acabamos. Aham. E já tem um tempo que tá lá e o pessoal fala: "Pastor, você não vai pôr o nome aqui?" Não sei se você percebeu, não tem nome lá, É verdade, né. não tem nome. E aquilo é algo que Deus tem trabalhado no meu Certo. coração. Não que, vai tirar o nome, não, Aham. não vamos tirar o nome, mas o nome é o que menos importa. Porque hoje eu entendo que eu não sou o pastor da Igreja Batista apenas, eu sou o pastor da cidade de Inocência. E é isso aí, Eu pastorei essa cidade, é isso aí. né, então eu estou à disposição para pastorear o coração das autoridades, para me Uau, colocar muito na lindo, brecha por eles, para muito orar lindo, meu e Deus. realmente fazer com que o céu desça, né. Yes, Nosso desejo hoje, a igreja ela está em todas as áreas da cidade, glória a todas Deus. as áreas, tem alguém lá que está servindo a cidade de alguma forma. Uau, meu Deus. Você querido pastor, você pegou essa aí agora? Você não é pastor de uma igreja, você é pastor da cidade. Exato. Toda cidade será a igreja de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, uma visão Amém. muito maior, né, É, muito ampla, né, de exato. você alcançar uma cidade, você alcançar um Era estado, alcançar as é. nações. Era o apóstolo Paulo, 2000 anos atrás. A igreja que está em Éfeso, Aham, a é isso aí, cidade, é a a igreja que cidade. está em Colosso, a igreja que está em Filipe. É isso aí. Não era uma casa, um povo, uma denominação, Uau, né. que Era legal, muito maior do que isso. que legal pastor. Que bênção, que bênção. Eu fico muito feliz mesmo, né, grato no Amém. coração, né, por tudo aquilo que Deus está fazendo. Né. A gente está já caminhando aí para os finais Sim. também, pastor, né. Existe alguma coisa que você gostaria de compartilhar com as pessoas que ainda a gente não tocou no assunto? Que você fique aí também. Não, é só realmente, assim, para quem vai ouvir, né, esse podcast, que um pouco da minha história possa edificar a tua vida, trazer um pouco de fé para o teu coração e deixar uma palavra de Deus para a sua vida, né. A palavra do Senhor, ela diz em Romanos 11:33: "Ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus", né. O que Deus tem é profundo, irmãos, e tem muita coisa que há de ser revelada ainda, né, através da igreja, de Jesus. Então creia nisso, avance. Você tem um sonho aí, ore a Deus, coloque esse sonho na mesa, fala para o Senhor, sonhe os sonhos de Deus, né, vai por esse caminho. Nós estamos vivendo dias maus, né, a nação está passando por maus bocados, e às vezes a gente fica aí, o tal, o A, o B, o C, não, a responsabilidade é nossa. A igreja que ela é a igreja que precisa ser relevante nessa nação.
Se a igreja se tornar relevante na nação brasileira, essa nação ela vai mudar. E ela vai ser berço, ela vai ser recurso, ela vai ser celeiro, ela vai ser resposta para as nações. Só isso que eu quero deixar para você, abençoar a sua vida. Dizer também, pastor Davi, que foi uma honra te receber sua equipe. Né? A gente reconhece a unção de Deus sobre a sua vida, a autoridade que Deus tem te dado. E algum tempo atrás Deus falou algo comigo. Né? Existem guerras que a gente vai no braço, mas existem guerras que a gente vai no dedo. Davi fala isso. Senhor, para a guerra, adestra as minhas mãos. Para a batalha, adestra as minhas mãos. Mas para a guerra, os meus dedos. E eu sei que a ministração que vocês fizeram aqui foi esse momento de guerra que nós precisávamos. Amém. E eu tenho convicção de que no mundo espiritual, no reino do Espírito, né, algo se moveu nessa cidade. Te agradecer. Amém. A você e sua equipe. Pastor. Amém. Deus abençoe. Uma Muito honra. obrigado. Conta com a gente. Amém. Tamo junto. Nós nos movemos por propósito. Eu creio que no reino de Deus nós não podemos perder tempo. Se Deus te capacita para algo, se Deus te habilitou para algo, seja no ministério, na verdade, para aquele que pertence ao reino, tudo que você faz se torna um ministério. Exato. Né? Se torna uma forma de você engrandecer a Deus, né? Sim. Seja na igreja ou fora da igreja, na verdade tem que ser em todos os lugares, né? Todos os lugares as pessoas devem manifestar a Cristo. Então quando nós saímos e quando, né, como estamos aqui, né, estivemos com vocês aqui no evento aqui, a gente veio com o propósito de abrir os céus. Amém. Né? Porque eu creio nisso, sabe? Então eu quero me mover no Espírito para que os planos de Deus possam ser concretizados. Amém. E eu não tenho dúvida que Deus está trazendo um tempo novo aí para vocês também, em nome do Senhor Jesus, né? Pela misericórdia dele e pela graça dele, né? Gente, vocês têm visto que os podcasts têm sido surpreendentes, né? É tão bom entrevistar homens de Deus que têm pago o preço de caminhar na presença do Senhor e fazer a vontade dele. Eu queria desafiar você, né? Também que se pudesse comentar aí o que esses podcasts têm feito na sua vida, se tem sido bênção, sabe? Não que a gente está preocupado com isso, mas é que a gente quer ser um canal de bênção para você simplesmente. E também o YouTube entende que o material que nós estamos colocando na internet está sendo importante para muitas pessoas. Então quando você comenta, curte, né, compartilha, você não sabe o efeito enorme que isso faz nas redes sociais. Tá bom, gente? E eu vou pedir agora para o pastor Édipo Cardoso, está orando pela tua vida e te abençoando. Amém. Você pode orar, pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, Deus, diante de Ti e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a nação brasileira. Abençoe, Deus, cada pastor, cada ministério, cada igreja, Senhor. Abençoe o Teu povo. Abençoe essa nação, Pai, de forma sobrenatural. Derrama o Teu fogo sobre essa nação, Teu fogo purificador. Que bênção, vida e paz esteja sobre os Teus, Pai. Nós declaramos toda sorte de bênçãos. Pai, que a nação brasileira seja um celeiro de bênçãos para as nações. Derrama poder, paz, vida e bênção. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo. Tchau, tchau.